Pai do Senhor, que bom novamente estar aqui com você através deste canal e poder ministrar algo da parte de Deus ao teu coração. Para quem não me conhece, meu nome é William Cristo. Como sempre, segundo a vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo do Senhor, e sobre a sua palavra, quero eu estar ministrando algo ao teu coração. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você. Então você que está conhecendo o canal agora, se inscreva no canal. Para você que é inscrito no canal, deixe o seu like, ative o sininho, porque segundo a vontade de Deus, sempre estarei aqui a ministrar a palavra do Senhor. Então hoje eu quero compartilhar com você uma palavra, a qual o Espírito Santo falou comigo através da palavra de Deus, e eu quero compartilhar. Por isso eu peço alguns segundos da sua atenção e preste o teu coração para mim, porque ele está precisando de ouvir esta palavra. Então hoje vamos meditar no livro de Lucas, apenas um versículo que diz: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Essa passagem fala da pesca maravilhosa. Aquela passagem que diz que Pedro tinha tentado pescar a noite toda, mas não havia conseguido. Aquele dia havia uma multidão que se apertava a Jesus para ouvir a sua palavra. Jesus, ao subir no barco, afastar um pouco, ensinava aquela multidão da sua palavra. E após despedir a multidão, o dono do barco era Simão, Simão Pedro. E Jesus deu ordem para ele para que retornasse ao bar e lançasse novamente a rede. Mas Pedro diz: Senhor, tentamos pescar a noite toda, mas nada apanhamos. Mas porque o Senhor fala, assim faremos. Diz que houve uma pesca maravilhosa. O sobrenatural de Deus manifestou. Então hoje, através desta palavra, tenho algo a dizer ao seu coração. Tenho algo a entregar para você através da palavra de Deus. A primeira coisa é que tem até a música, louvores que conta, fala para Pedro não desistir, não largar a rede. Quem sabe Pedro ele estava na linguagem figurativa, alegórica, desanimado, porque, irmãos, não é fácil. Imagine, ele dependia da renda de pesca. Quem sabe naquele dia Pedro tinha contas a pagar, estava preciso mesmo de algo acontecer na vida dele. Quem sabe Pedro estava frustrado, cansado, eles e outros pescadores, e nada havia apanhado. Mas naquele dia Jesus, ele subiu ao barco. Mas é interessante que a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus, ele ao subir o barco e terminar de ensinar, pregoar a sua palavra, ele despediu a multidão. E ali a Bíblia relata que Jesus, ele ficou no barco. Jesus, ele não foi com a multidão. Muitas vezes, tantas vezes, e muitas são as vezes na minha vida e na sua vida, para nós que pregoamos o Evangelho, ou o dom de revelação, revelamos coisas que o Espírito Santo nos mostra, mas a maior revelação é a palavra de Deus. Às vezes falamos coisas que Deus vai e faz na vida da pessoa. Às vezes pregoamos e um milagre acontece na vida da pessoa. Quem sabe você não é pregador, você não tem dom de revelação, mas às vezes você abençoa a pessoa, você ajuda a pessoa, você tem um abraço, você tem uma palavra de ânimo, e muitas das vezes precisando desse combustível, desse abraço, deste novo de Deus, deste algo, desse crescimento, dessa oportunidade, mas não acontece na sua vida. Mas aquele dia, quem sabe Pedro estava dessa forma, quem sabe era eu e você com aquelas redes, frustrado, questionando por que não aconteceu, porque eu me esforcei, eu fui e não aconteceu. Mas Jesus não foi com a multidão. Jesus, aquele dia, ele ficou no barco. Aquele barco que era barco de desonra, Jesus estava ali. Aquele barco que era o barco de frustrações,
Jesus estava ali. Aquele barco que era um barco que nada acontecia, Jesus, ele ficou num barco. A primeira coisa que eu profetizo sobre a sua vida, que é através desta palavra, hoje, é como se Deus estivesse falando para você e para mim, chegou a sua hora. Hoje eu decidi subir no seu barco. Hoje eu decidi estar no seu barco. Hoje me convém estar no seu barco. A Bíblia relata de Zaqueu, irmãos. Zaqueu era um publicano, Zaqueu era também um homem judeu, tinha conhecedor das leis, mas com a chegada de Roma, de certa forma, é como se ele fosse inimigo dos judeus, porque ele era cobrador de impostos e trabalhava para os romanos ali. Então, o que aconteceu? Jesus diz, me convém a tua casa, porque Jesus sabia que haveria salvação naquela casa. Hoje, Jesus também está falando através da sua palavra, me convém estar na sua vida, me convém estar na sua casa, me convém estar no seu casamento, me convém estar na vida dos seus filhos, me convém estar nos seus projetos, me convém estar na sua vida espiritual, me convém estar na sua caminhada, me convém estar no seu barco. Muitas vezes o barco aqui significa o meu barco, Jesus está, o seu barco, Jesus está, significa a nossa vida. Então, se Jesus está no nosso barco, a primeira coisa que Deus vem afirmando na sua palavra é uma palavra rema. Ele está dizendo, se Jesus está no barco, o barco que é de desonra vai ter honra, o barco que é de tristeza vai ter alegria, o barco que é de frustração vai ter objetivos concretizados. Algo vai acontecer, o sobrenatural de Deus vai acontecer, porque Jesus, ele está no barco, então tem de se alegrar. É interessante que, a segunda coisa, que Jesus, ele permaneceu no barco. Quando Jesus decide ficar no barco, querido, ele decidiu, ele falou, olha, eu vou subir no barco e eu vou permanecer neste barco. Jesus decidiu ficar no barco. Então, quando Jesus decide ele ficar no barco, querido, as coisas acontecem. Sabe? É impossível eu e você discernir, porque muitas vezes a gente diz, olha, eu aceitei Jesus, Jesus está na minha vida, Jesus está nas áreas da minha vida, mas a gente não consegue discernir o poder de Deus. Porque quando Jesus decide estar, ou seja, no nosso barco, subir no nosso barco, não é para a morte, é para a vida. Se tem morte, a morte vai ter que bater em retirada, porque Deus, ele é vida. Porque se o barco é um barco de derrota, vai haver vitória. Jesus, ele está no barco, ele decidiu. A Bíblia relata que quando decidiu, chamaram Jesus para ir à casa de Jairo, Jairo chamou. Entenda uma coisa, Jesus, ele não fica à beira do caminho. Uma coisa é Jesus não ir, sabe? Não ir até Jesus, mas quando vai até Jesus e ele decide ir e lhe convém ir, irmãos, nada pode parar Jesus. A Bíblia relata que aqueles homens tentaram parar Jairo. Falaram, olha, não incomode mais o mestre, porque sua filha está morta. Não chegaram a Jesus com palavras de morte, porque a morte não tem poder sobre Jesus. Palavra de derrota não tem poder sobre Jesus. Palavra de não dar não tem poder sobre Jesus. Palavra de já passou o tempo não tem poder sobre Jesus. Jesus, ele está no controle de todas as coisas. Então, quando Jesus ele decide, convém ele subir num barco, ele já está determinado a fazer alguma coisa.
Então hoje, primeira coisa, chegou a sua hora. Se Jesus subir no barco da sua vida, entenda uma coisa, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Esta palavra é uma palavra rema, uma palavra profética. Eu sei que tem pessoas do outro lado, e eu estou com o Espírito Santo do Senhor. O sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Jesus ficou no barco. É interessante que Jesus diz o que para Pedro? Volte para o mesmo mar que você não pescou. Volte. Mas Pedro disse: Senhor, tentamos pescar a noite toda, mas nada apanhamos. Como é difícil, irmãos, voltar para o caminho da frustração, voltar às vezes para casa depois de um culto e ver que o marido não mudou, e ver que a esposa não mudou, e ver que os filhos estão na droga ainda, ver que a filha está desviada, que sabe você, o seu financeiro, você tentou tanto essa semana enviar currículo, e às vezes você está deparado com uma palavra dessa aqui: volte a entregar novamente. Ah, mas na mesma empresa não me chama, quantas vezes eu já entreguei? Volte a entregar novamente. Quem sabe você está me ouvindo, querido, e tem alguém da sua família que está internado e na realidade está um cadáver vivo, só falta enterrar. Até falaram: olha, desligue o aparelho, olha, mas você tem orado e você tem ido no hospital, e sempre a notícia é o contrário. Olha, está indo a pior, os órgãos não estão respondendo, está indo a pior, o laudo diz isso, tudo ao contrário. E de repente Jesus, ele diz: chegou a hora, eu estou no barco, algo vai acontecer, mas vamos voltar para o mesmo caminho, caminho de derrota, caminho de frustração, caminho que você lutou e parece que não vence, caminhos que você não tem nem força, nem ânimo, nem vontade para voltar. Mas Jesus hoje, ele diz: chegou a sua hora. Eu estou num barco que era de derrota, de frustração, de morte, de desânimo. Volta para o mesmo caminho, porque hoje o sobrenatural de Deus vai acontecer. É interessante que a Bíblia relata que o quê? Que Jesus, ele usou a mesma rede. Jesus, ele usou o mesmo barco. Jesus, ele usou a mesma trajetória. Jesus, ele pescou no mesmo barco. Sabe o que Jesus está dizendo? É este mesmo currículo, é isso aí mesmo. É na mesma empresa que eu vou te honrar. Vai lá, entrega o seu currículo, volta novamente e entrega, porque agora é diferente. Agora é sobre a minha palavra. Ou seja, é o mesmo homem, é o mesmo marido, é este aí. Deus não vai te dar outro. Deus vai restaurar a vida dele, Deus vai tirar o álcool, Deus vai tirar a droga. É esse filho mesmo. Deus não vai te dar outro. Deus, o nome de Deus vai ser glorificado e exaltado através deste filho e desta filha. É no seu casamento, é na vida da sua esposa, é o mesmo. Deus não vai trocar a sua profissão, Deus vai te exaltar na sua profissão. Deus não vai trocar o comércio, Deus vai te exaltar neste mesmo comércio. Deus não vai te trocar de lugar, de ambiente, é no mesmo lugar, no mesmo ambiente que Deus, ele vai te exaltar, querido. Porque sabe, você está esperando um implante de coração? Não. Deus não vai te dar um coração novo. Ele vai transformar este coração que está ruim, que está ruim para a medicina, que está te dando problema. Este coração, Deus, ele vai te dar um novo. É o mesmo rim que Deus vai trazer vida. É o mesmo órgão que está desfalecendo, Deus vai dar vida. É o mesmo, Deus não vai mudar. Deus não vai mudar. É o mesmo que o nome de Deus vai ser exaltado, querido. Tem pessoas que estão no leito esperando uma transferência. Tem pessoas que estão com a pessoa no leito e dizendo, e o médico dizendo: não tem cura, não tem cura, está desfalecendo. Mas hoje Deus tem uma palavra profética. É o mesmo corpo. Deus vai ressuscitar
todos os órgãos. Deus não vai permitir você fazer cirurgia no seu cérebro, na sua mente. Deus vai restaurar esta área do teu cérebro. Deus vai restaurar as suas vistas. Deus vai restaurar o seu ouvido. Deus vai restaurar os seus ossos. É os mesmos órgãos, Deus está dizendo que Ele vai além da medicina. E o Espírito Santo que está comigo, Ele vai interceder agora na área da saúde. Pessoas que estão com pessoa internada, Deus Ele vai dar vida, querido. Tem pessoas que é o financeiro, Deus não vai mudar o teu comércio, Deus vai te exaltar aí. Deus não vai te trocar de empresa, Deus vai te exaltar aí. Nesse mesmo currículo, Deus vai te exaltar aí. Tem áreas da sua vida que Deus está falando hoje. É a mesma rede, é o mesmo barco, é a mesma trajetória e é o mesmo mar. Eu não preciso de mudar as coisas para exaltar. Eu não preciso de mudar as coisas para mostrar que eu sou Deus. Deus disse através desta palavra, primeiro Josué 9 diz: não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Querido, chegou a sua hora. Jesus está no barco. Coisas sobrenaturais vão acontecer, ou seja, volte para o caminho, porque esse mesmo caminho agora não vai ser pela força do seu braço, não vai ser pela sua vontade, não vai ser pelo seu esforço, porque Jesus está no barco. Jesus vai usar as mesmas ferramentas que você tem tentado, só que agora vai ser diferente, porque é sobre a sua palavra. Então que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus possa preencher a sua vida, animar, te dar ânimo, renovar as suas forças, porque eu tenho certeza que através dessa palavra pessoas vão contar testemunhos, porque eu sinto a presença de Deus aqui, e essa palavra foi Deus que me deu, guiada pelo Espírito Santo, e vai fazer tremendas coisas na sua vida. Então abre o teu coração para essa palavra e deixa ela produzir frutos que o nome de Deus será glorificado em nome de Jesus. Eu, William Cristo, deixo essa palavra e que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais ao teu coração em nome de Jesus.